Algumas controvérsias entre a Bíblia e a religião. Vamos ver apenas algumas. Não está escrito na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o poder de Deus. É o poder que emana de Deus. Mas as religiões ensinam que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da divindade ou da Trindade. Aí a Bíblia diz que ele é o poder que emana de Deus, é o poder de Deus, o sopro de Deus. Mas as religiões dizem que ele é a terceira pessoa da divindade ou da Trindade. Não está escrito que o Senhor Jesus é o Criador. A Bíblia não fala que o Senhor Jesus é o Criador. A Bíblia fala que só Deus é o Criador. E a Bíblia também não fala de mais de um Criador. Ela fala que só há um Criador. Não existe a palavra criadores na Bíblia, mas só diz Criador no singular. E nem que Jesus ajudou o Pai a criar o mundo. Não tem escrito na Bíblia que o Senhor Jesus ajudou o Pai a fazer o mundo, ajudou Deus a fazer o mundo. Mas as religiões ensinam que o Senhor Jesus é o Criador. E lá em Colossenses, capítulo 1:16, se a pessoa quiser pegar esse texto aí para contradizer a Bíblia, aí dá uma margenzinha que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Colossenses 1:16. Nele foram criadas todas as coisas. Mas não fala que é ele que criou, não. Fala que nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele. Mas também não está falando que foi ele que criou. Foi criado por meio dele. Esse texto não afirma que o Senhor Jesus é o Criador. Mas sempre a Bíblia sempre tem um versículo na Bíblia que dá margem para que as pessoas que querem torcer a Bíblia, torcer. Isso a gente acha no sábado. Se a pessoa quiser pegar texto na Bíblia que comprova que o sábado não é o dia do Senhor, acha alguns versículos sim, salteado. Se você quiser acreditar que pode adorar imagem de escultura, você pode pegar lá o texto que Deus mandou fazer uma serpente de bronze e pendurar. E mandou também Salomão fazer várias figuras e colocar lá dentro do templo, do santuário. Muitas figuras, muitos desenhos de bichos, de animais. Então as pessoas pegam lá um texto isolado, fora do contexto, e quer desfazer a Bíblia, né? Está escrito na Bíblia que o Senhor Jesus é menor do que Deus. O Pai é maior do que Deus, o Pai, em autoridade, em supremacia, em autoridade. Mas em caráter, em natureza e caráter, o Senhor Jesus é igual ao Pai. Ele é igual ao Pai, em natureza, em caráter. Mas em autoridade e em poder, o Pai é muito maior do que seu Filho. Então lá está escrito, lá em João 14:28, o próprio Senhor Jesus disse que o Pai é maior do que Ele, maior em autoridade, maior em poder, maior em supremacia. Mas no caráter os dois são iguais. Mas as religiões ensinam que o Senhor Jesus é igual a Deus, o Pai, em autoridade, em supremacia, em tudo é igual. Fala também, está escrito na Bíblia que ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus.
nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas lá está em Mateus 24, 36. Mas todas as religiões ensinam que o Senhor Jesus sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Ainda para poder piorar mais, eles ainda dizem assim, ele não sabia quando ele estava na terra como homem. Mas a partir do momento que ele subiu para o céu e tomou seu posto de Deus novamente, aí ele passou a saber o dia e a hora da sua volta. Mas onde eles tiraram isso? Aonde? Qual texto da Bíblia que fala isso? Para vocês verem como que as religiões são atrevidas nesse ponto. É isso mesmo que chama a Bíblia, quando as pessoas, mas todas elas ensinam que o Senhor Jesus sabe o dia. Isso é atrevimento. Isso é o mesmo que chamar a Bíblia de mentirosa. A Bíblia está falando aí que ele não sabe o dia e a hora da sua volta. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando. Está escrito na Bíblia que o Senhor Jesus foi gerado e nascido de Deus. O Senhor Jesus foi gerado e nascido de Deus. Isso antes do mundo ser criado. Antes de qualquer coisa ser criada, o Senhor Jesus foi gerado e nascido de Deus. Mas as religiões sem nenhuma base bíblica diz que o Senhor Jesus não foi gerado e nem nascido antes da fundação do mundo. E diz que ele não teve princípio, diz que ele teve princípio igual ao Pai. Ele é sem princípio. Assim como o Pai não teve princípio, ele também não teve. Mas a Bíblia diz que ele foi gerado e nascido de Deus. Está lá em 1ª carta de João 5, 1 e 5. As religiões ensinam que ao nascer de Maria, da linhagem de Davi, foi que o Senhor Jesus tornou filho de Deus. Isso é outra mentira. Por quê? Porque ao nascer de Maria, Jesus se tornou filho do homem. Ele é o filho do homem. Muito antes do pecado entrar no mundo, Pai e Filho já havia planejado salvar o pecador. Se o Pai e o Filho já havia planejado salvar o pecador antes mesmo da criação do mundo, por que então o Senhor Jesus não era filho lá? Claro que ele era filho. O Filho de Deus se ofereceu para morrer no lugar do pecador. Segundo a Bíblia, nunca houve um tempo que o Senhor não fosse Filho de Deus. O Senhor Jesus é Filho de Deus desde a eternidade, Então o Senhor Jesus foi gerado e nascido de Deus.